Hum, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma atividade que teremos hoje, tá? Hoje vamos, como comentei na aula passada, na verdade na live passada, hoje nós vamos abordar sobre o tema que foi justamente o que eu fui abordar no primeiro seminário de Ética e Filosofia que teve aqui na região. Meu amigo Diego me fez o convite para que eu pudesse estar com ele lá. Foi algo muito tranquilo, muito prazeroso, certo? De estar junto ali com os acadêmicos de filosofia e discutir princípios bioéticos para tomar decisão médica, tá? E não só tomar decisão médica, mas tomar decisão profissional. E acabou que ali nós começamos dentre aquelas discussões, a perceber que ocorria ali uma lacuna de conhecimento, uma lacuna uma distância mesmo de ferramentas que possam ter discussões médicas adequadas, tá? E discussões profissionais adequadas para uma tomada de decisão em tempo oportuno, em especial para os profissionais de saúde, tá? Nós podemos trazer alguns exemplos práticos, inclusive o motivo da aula de hoje serão alguns exemplos práticos que eu vou trazer aqui para que nós possamos nos aprofundar na discussão, tá? Lembrando que nós vamos virar o mês, tá? Hoje é o penúltimo dia do mês de agosto e em setembro nós temos o mês da sepse, tá? Então durante o mês de setembro eu estarei aqui durante alguns momentos do mês, onde nós vamos discutir e nos aprofundar sobre o tema sepse. Não perca, fale com sua equipe. Se você ainda não tem um profissional, um protocolo de sepse, uma diretriz assistencial de sepse na sua instituição, este é o momento de você estar aqui com a sua equipe para aprofundar no tema, tá? Nós vamos ter no final do mês, uma semana aqui, onde nós vamos discutir especificamente ações sobre sepse e como fazer um tratamento adequado de sepse, passo a passo, momento a momento, de maneira muito tranquila, tá? O que houve de atualização sobre sepse, quais são os pontos que mudaram nas novas diretrizes, de acordo com o novo conhecimento, entrou um novo vírus, o que mudou isso na diretriz, qual foi o conhecimento acumulado durante esse período. Então tudo isso nós vamos discutir durante esse mês de setembro, em vários momentos aqui, sobre um assunto como este, que é um assunto extremamente relevante para que nós possamos tomar decisões adequadas e saber fazer um tratamento adequado frente a um paciente que esteja com sepse, tá bom? Então não perca, não deixe de participar, não deixe de estar presente, mesmo que você esteja atuando como profissional E assim, pessoal, é importante que você lembre que no atendimento multiprofissional de sepse, literalmente todos têm um papel importante. Eu tenho um médico, eu tenho um enfermeiro, eu tenho um técnico de enfermagem, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um terapeuta ocupacional, eu tenho um biomédico, eu tenho um farmacêutico, eu tenho um psicólogo. Todos eles têm a sua participação frente a um quadro de sepse. Então não deixem de participar e convidar a equipe de vocês frente a isso, tá? Bem, 2 pacientes, você tem um leito de UTI, tá? Você tem um leito de UTI e 2 pacientes precisam daquele leito. O primeiro paciente é um paciente oncológico de 80 anos que tem um câncer de pulmão, tá? Com metástase óssea. O segundo paciente é um paciente de 23 anos que teve um politraumatismo. Quem deve ir para o leito de terapia intensiva, haja vista que só há um leito de terapia intensiva?
A decisão para você parece um tanto quanto óbvia, certo? Você vai pensar tipicamente que eu devo colocar dentro da UTI aquele paciente que tem mais chance de viver. Eu cresci, vivi e vi isso acontecer dentro da terapia intensiva. Na ausência de leito de terapia intensiva, nós colocamos aquele paciente, ou é colocado aquele paciente que tem, entre aspas, mais chance de sobreviver. A pergunta não é o que é feito ou o que deixa de ser feito. A pergunta é se é justo fazer isso. É justo nós fazermos o tratamento desta forma? É justo nós tomarmos essa decisão desta forma? É justo que você seja um gestor de unidade de cuidados intensivos ou um gestor de saúde em qualquer das suas esferas, você tome uma decisão de quem é prioritário, aquele que teoricamente tem mais chance de viver? Será que essa conta é adequada? Se vocês forem ver, todas as bases de priorização de atendimento hoje, elas se baseiam num racional de que eu vou atender com um conceito que se chama equidade, tá? Eu vou atender aquele paciente que tem uma prioridade. Inclusive, nós usamos o termo chamado prioridade de atendimento. O que significa prioridade de atendimento? Prioridade de atendimento significa dizer que eu escolhi um critério, eu defini um critério, tá? Foi validado um critério e, de acordo com aquele critério, eu classifico os pacientes. Vamos dar como exemplo aqui o paciente número 1. Primeiro paciente, eu classifiquei aqui, eu fiz uma classificação de risco baseado no Humaniza SUS ou no protocolo de Manchester, que um paciente é laranja e um paciente é vermelho. Então, o paciente vermelho vai ser atendido primeiro do que um paciente laranja. Esse é um critério de Manchester, protocolo internacional validado para atendimento com equidade e racionalização dos cuidados de saúde. Tá? E todos nós aceitamos isso de maneira muito tranquila como a melhor forma de fazer assistência a um paciente. Treinamos nossa equipe com isso, capacitamos nossa equipe para isso, fazemos com a nossa equipe isso. Mas a pergunta que eu faço para você agora, é justo você fazer isso? Se você entrar agora no site do Conselho Federal de Medicina e você clicar lá, priorização de internação em terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, ele vai lhe dar lá um score que vai de 1 a 5. Onde, teoricamente, 1 é o paciente que tem maior prioridade de ir para a unidade de terapia intensiva e o paciente 5 é aquele que tem menor prioridade. O que é o paciente 1? É um paciente crítico. É um paciente que necessita de um suporte à vida e não tem nenhuma comorbidade. O que é o paciente 2? É o paciente que tem uma doença aguda que necessita de monitorização. Vamos exemplificar o paciente número 1. O paciente número 1 é um paciente que teve uma pneumonia, necessitou de suporte ventilatório invasivo, tá? Esse é o paciente número 1, tá bom? O paciente número 2 é o paciente que ele teve um quadro de infarto. Ele não tem uma disfunção orgânica aguda, mas ele teve um infarto, tá? Então, se ele teve um infarto, ele precisa de monitorização. O paciente número 3 é o paciente que tem uma disfunção orgânica aguda, tá? Mas ele tem alguma doença que tenha um pior prognóstico, alguma comorbidade grave. Então, o paciente, usando o exemplo que nós usamos no paciente número 1, é o paciente que tem um Alzheimer e fez um quadro de pneumonia. Esse é o paciente número 3. Tá? O paciente número 4 é o paciente que teve infarto, mas ele tem Alzheimer também. Então o paciente precisa de monitorização, mas tem uma sequela grave ou uma doença mais grave. E o paciente 5 é o paciente que está em processo ativo de morte. E assim foram elaborados critérios para utilizar ou para colocar pacientes em leitos de terapia intensiva. Será que esses são os melhores critérios? Será que essa é a melhor forma de fazer um cuidado intensivo no paciente? Será que esta é a forma mais adequada para o paciente? Por que eu estou dizendo isso, pessoal?
Eu digo isso de maneira bem objetiva, porque, de certa forma, é um tanto quanto preocupante nós vermos que, ou não percebermos que por trás dessa lógica eu tenha uma base filosófica que tomou base para que isso fosse dessa forma. E por que eu estou dizendo isso? Vou contar um pouco para vocês sobre a história da medicina, especificamente da medicina, de como ela se desenvolveu, em especial nos 200 últimos anos. A medicina, ela teve saltos de grande conhecimento decorrentes das situações de guerras e catástrofes. Então, dentro das situações de guerra e catástrofes, nós aprendemos e estudamos sobre, inclusive, um tópico que faz parte da minha especialidade, que é a medicina de guerra, certo? A medicina de exceção, aquela que você faz um atendimento ao paciente em situações extremas, em situações de catástrofes. E a medicina se desenvolveu assim. Assim foi na Primeira Guerra Mundial, assim foi na Segunda Guerra Mundial, onde evoluiu a terapia com transfusão de sangue, evoluiu o conhecimento cirúrgico, a medicina de trauma, tá? E evoluíram também as situações de medicina de guerra, onde surgiu pela primeira vez o conceito de priorização de atendimento. E o que era priorização de atendimento? Quais pacientes receberão atendimento? Ou seja, aqueles pacientes que têm mais chance de ficarem vivos. Os que têm mais chance de ficarem vivos. Com o conhecimento daquele momento. Por que eu toco nesse assunto aqui como um assunto delicado dentro dos conceitos médicos dentro da UTI? E observem, pessoal, nós estamos aqui hoje, talvez discutindo um dos tópicos que você não vai ver ninguém discutindo terapia intensiva. Você não vai ver ninguém discutir isso numa unidade de cuidados críticos. Isso ninguém discute. Porque nós somos operacionais. Nós somos operadores. Nós fazemos, nós não pensamos. O que eu quero dizer para vocês é que aqui, nestes critérios de interação dentro da unidade de terapia intensiva, eu tenho uma máxima utilitarista escancarada. O que isso quer dizer? Quem não for útil, não vive. Quem for útil, vive. Ou seja, eu coloco para dentro da unidade de terapia intensiva aquele paciente que tem mais chance de viver, correto? Ou que traga o conceito de máxima felicidade. Quem será que vai sofrer mais? Uma família que perdeu um avô de 92 anos, 95 anos com Alzheimer, ou uma família que tem o seu pai como sustentador e internou na UTI, que tem um casal de filhos, a sua esposa sustenta seus familiares, seus pais no caso, né? E auxilia a sua família. Vocês já prestaram atenção nisso, sobre o conceito de máxima felicidade, que é a base do utilitarismo? Eu não estou aqui para discutir o que é correto ou não, mas apenas para que você entenda que ao fazer uma tomada de decisão de quem vai para a UTI desta forma, eu estou utilizando uma máxima utilitarista. E sabe qual é o grande problema da máxima utilitarista? É quando você coloca uma variável pessoal nela. Que é inclusive o que eu já citei aqui, o dilema do utilitarismo. Então qual é o dilema? Máxima felicidade. O meu objetivo do utilitarismo é a máxima felicidade. Então tudo aquilo que for deixar as pessoas mais felizes, eu farei. Isso é tão perigoso, pessoal. Vocês não fazem ideia do que isso é quão perigoso quando eu baseio minhas ideias numa máxima como essa. Porque não tenho como não me lembrar, ou não me reportar a literalmente o que aconteceu com Jesus Cristo. Onde ali foi uma crucificação por uma máxima utilitarista. Eu tinha alguém que poderia fazer alguma coisa, mas que lavou as mãos, simplesmente porque a máxima felicidade do povo, todo o povo,
entre aspas, ficaria, entre aspas, mais feliz com a morte de Jesus ao invés de Barrabás. Então, muito cuidado ao você tomar decisões baseadas em máximas utilitaristas e maior felicidade, porque você pode cair numa situação de dilemas éticos e filosóficos, onde você vai chegar em um momento e vai se deparar com situações clínicas que você vai tirar ou não o paciente da terapia intensiva. E não venha com essa pra cima de mim, não, de que é melhor o paciente estar na unidade de internação. Não é. Não é. Nunca foi. Nós estamos, de certa forma, entrando num conceito de paliação que me assusta. E qual é o conceito de paliação? Você não serve mais. Se você não serve mais, então agora nós vamos fazer a eutanásia. De certa forma, eu percebo uma tendência de discussões, inclusive nesse sentido. Então devemos tomar muito cuidado em situações clínicas onde eu me baseio somente numa percepção de um sentimento de felicidade. Porque aí eu vou precisar agora entrar em outro construto filosófico de o que é felicidade. Assim, então, observem que esses conceitos são extremamente delicados. E nesse conceito de que é felicidade, até recomendo um livro para vocês, Florescer. A Teoria do Florescer. Inclusive ele tem disponível aqui na iTunes. Mas por que eu falo isso? Porque, diante de pesquisas, quem é mais feliz? Um casal com filhos ou um casal sem filhos? Se você for ver, quem é mais feliz? Quem preenche mais os requisitos de felicidade? Um casal com filhos ou um casal sem filhos? E se você for analisar, de acordo com o princípio que você use para conceituar felicidade, talvez casais sem filhos sejam mais felizes. Mas não porque as pessoas têm filhos. Qual o objetivo das pessoas terem filhos? Qual o objetivo das pessoas terem filhos se elas não serão felizes após terem filhos? O que faz com que a humanidade hoje continue se desenvolvendo mesmo com essa ausência de felicidade de casais com filhos? Então eu chamo a atenção disso para vocês e eu entro nesse tópico aqui porque máximas utilitaristas são extremamente perigosas para embasar decisões. Tá? E nós devemos conhecer outras escolas de pensamento para tomar decisões melhores, tá bom? E essas novas escolas de pensamento, eu já vi aqui, já mostrei para vocês o utilitarismo, tá tudo certo, aprenderemos sobre ele cada vez mais e observamos já de maneira clara que as unidades de terapia intensiva estão envoltas de uma máxima utilitarista. Quem for útil entra, quem não for útil não entra. Quem tem chance de viver entra, quem não tem chance de viver não entra. Vocês sabiam que, curiosamente, no passado, algumas unidades de terapia intensiva faziam um Apache do paciente. O que é um Apache? É um índice prognóstico, para ver quais pacientes entrariam ou não na UTI, ou seja, Apaches muito altos não entrariam. Vocês fazem ideia do que eu tô falando? Isso aqui é extremamente delicado, tá? Mas não é criticar, é só para vocês entenderem a base para que para uma tomada de decisão dessa. Então, diante disso, pessoal, é importante ver que eu tenho uma ferramenta chamada utilitarismo, certo? Felicidade máxima, que é utilizada dentro da medicina para tomar decisão, só que eu tenho outras escolas. E é exatamente elas que nós vamos aprender ao longo dos próximos dias, cada vez mais nos aprofundando em temas como este, e cada vez mais dentro da UTI, embasando e tomando decisões não somente com conhecimento técnico, mas também com conhecimento técnico, mas com uma realidade de mundo e uma sociedade a qual estou inserido, que é exatamente isso que nós devemos fazer. Tá certo? Valeu, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.